Oi, meus amores, estamos aqui hoje, então, para fazer a correção da 23ª atividade de mínimo e múltiplo comum através da decomposição de fatores de número primo, que era o conteúdo que nós tínhamos visto na última videoaula. Então, vamos fazer a correção rapidinho, para entender bem o conteúdo, para a gente ir para o próximo, que é maior divisor comum, certo? Então, primeiro passo, eu quero um mínimo múltiplo comum entre 15 e 25. Eu tenho que saber quais são os números primos. Então, vou botar aqui em cima. São 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 e assim por diante. Lembrando que é um conjunto infinito, tá? Então, ele tem continuidade. Primeiro passo, eu quero o mínimo múltiplo comum entre 15 e 25. Então, vou colocar aqui o 15, o 25 e vou fazer a barrinha da decomposição. Então, estão aqui. Agora, eu vou ver o primeiro número primo, que é 2. Algum desses números é divisível por 2? Algum desses números é par? Não. Então, nenhum deles é divisível por 2. Então, eu venho para o próximo número primo, que é o 3. Algum desses números é divisível por 3? Sim. Quem? O 15. Então, vou colocar aqui, se lembrando que sempre na coluna da direita os divisores, e aqui vai o resultado da divisão. Então, olha só, nesse caso, eu vou dividir 15 por 3. 15 dividido por 3 dá 5. Agora, 25 é divisível por 3? Tem 25 na tabuada do 3? Ah, não tem, professora. Agora, vamos para o exercício. O que eu faço quando eu não consigo dividir o número? Que eu estou dividindo os dois, estou fatorando os dois simultaneamente, né? O que eu faço? Eu vou abaixar. Então, eu só vou repetir o 25, que eu não consegui dividir ele por 3. Então, a gente repete. Agora, eu vou ver se algum desses números ainda é divisível por 3. O 5 não é. Porque se eu olhar aqui, o 5 é primo, então é divisível só por ele mesmo. E o 25 não é divisível por 3, como a gente já viu anteriormente. Vou para o próximo número primo, que é quem? 5. Então, vou colocar o 5 aqui, porque ambos são divisíveis por 5. 5 dividido por 5, 1. E 25 dividido por 5 é 5. Ah, mas eu ainda consigo dividir, eu só paro quando eu chegar sempre aqui nos restos 1 da divisão. Então, eu vou dividir por 5, porque 5, ele é primo, é divisível só por ele mesmo. Então, nesse caso aqui, eu já cheguei no 1, e 5 dividido por 5 também é 1. Opa, cheguei tudo 1, o que eu faço? Fecha a conta, passa a régua e fecha a conta. Então, olha só, para mim achar o mínimo múltiplo comum, é só eu multiplicar todos os divisores que eu encontrei. 3 vezes 5 vezes 5. Então, eu vou multiplicá-los. 3 vezes 5, 15. Aí, eu pego o 15 e multiplico por esse 5 aqui. Então, é 15 vezes 5. 5 vezes 5, 25, vai 2. 5 vezes 1, 5, mais 2, 7. Então, o mínimo múltiplo comum entre 15 e 25 é 7, ou seja, o menor múltiplo comum entre 15 e 25. Resolvido. Fácil, né? Vamos para o próximo. Agora, eu quero o mínimo múltiplo comum entre 16 e 24. O processo é o mesmo. Eu vou pegar o 16 e o 24, sempre os números como eles estão dentro do parênteses, separados por vírgula. Primeiro número primo é 2. Algum deles é divisível por 2? Sim, os dois. Então, eu coloco o divisor aqui, o 2, e vou dividir os dois números por 2. 16 dividido por 2 dá 8, e 24 dividido por 2 dá 12. Algum deles ainda dá para dividir por 2? Sim, os dois. Então, eu vou colocar o 2 aqui e vou dividir os dois por 2. 8 dividido por 2, 4. E 12 dividido por 2, 6. Ainda dá para dividir algum número por 2? Sim, os dois são pares. Então, eu coloco 2 como divisor e vou dividir os dois números por 2. 4 dividido por 2 dá 2 e 6 dividido por 2 dá 3.
Algum deles ainda é divisível por 2? Sim, o 2, ele é primo, mas ele é divisível por ele mesmo. Então, eu vou colocar o 2 aqui. 2 dividido por 2, 1. Só que o 3 não é divisível por 2, que ele é um número ímpar. O que que eu faço? Ops, abaixa. Então, abaixei o 3. Agora, não cheguei 1 em 1 ainda. O 3, ele é número primo, então, ele é divisível só por ele mesmo. Então, eu coloco o 3 aqui, vou repetir o 1, e 3 dividido por 3, 1. Agora sim, cheguei 1 em 1, fecha a conta. Então, sobrou 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. Então, tá aqui a forma decomposta dos dois ao mesmo tempo. Agora, é só multiplicar os resultados, tá? Então, aqui, ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. E 16 vezes 3, 48. Então, o mínimo múltiplo comum entre 16 e 24 é 48. Deu, resolvido. Lembrando que vai sempre multiplicando o resultado, certo? Vamos para o próximo. O próximo eu quero o mínimo múltiplo comum entre 48 e 60. Então, ó, notem que é sempre o mesmo processo. Eu tenho que cuidar na divisão, tá? E nos números primos. Agora, o primeiro número primo é 2. Algum deles é divisível por 2? Sim, os dois. Então, eu vou dividir os dois por 2, porque os dois são pares. 48 dividido por 2, eu já ia falar a resposta, ó. Deu 24. Então, ó, 48 dividido por 2 é 24. E 60 dividido por 2 é 30, né? Metade de 60 é 30. Agora, algum deles ainda é divisível por 2? Sim, os dois são pares, então os dois eu consigo dividir por 2. Metade de 24 é 12. E metade de 30 é 15. Agora, eu vou ver se algum deles ainda é divisível por 2. Eu só posso mudar aqui o divisor primo quando nenhum deles for mais divisível, certo? Então, ó, vou dividir por 2, porque o 12 é divisível por 2. 12 dividido por 2 dá 6. Agora, o 15 eu não consigo dividir por 2, porque ele é ímpar. Então, o que que eu faço? Ó, o agachamento. Eu repito ele, tá? Então, eu não vou mexer. Agora, eu vou ver se algum dos dois ainda é divisível por 2. Algum dos dois não, só o 6, né? Porque o 15 eu já vi que não é. Então, eu vou ver se o 6 é divisível por 2. É, porque ele é par. Então, eu vou dividir 6 por 2. 6 dividido por 2 dá 3. E o 15, como eu vi que ele não é divisível, eu vou repetindo ele. Agora, os dois são números ímpares, não são mais divisíveis por 2. Aí, o próximo número primo é 3. Agora, os dois são divisíveis por 3. Então, eu coloco o 3 aqui como divisor. Notem que sempre na linha, o número que eu vou dividir. E aqui eu vou botar o resultado, ó. 3 dividido por 3, 1. E 15 dividido por 3 agora dá, que dá 5. Agora, se eu observar, 5 é número primo. Então, ele é divisível só por ele mesmo. Então, eu vou colocar o 5 aqui, 1. Só vou repetir, e 5 dividido por 5, 1. Fecha a conta. Então, ficou 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Então, vou botar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, o 3 e o 5. Aí, agora é só multiplicar. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 3, 48. Lembra que a gente já fez anteriormente 16 vezes 3. Agora, ficou 48 vezes 5. 8 vezes 5, 40, vai 4. 5 vezes 4, 20, mais 4, 24. Então, o resultado deu 240, o mínimo múltiplo comum entre 48 e 60, certo? Mole, mole, né? Agora, eu tenho 3, mas é o mesmo processo, tá? Então, vou pegar, colocar o 16, o 18 e o 24. E vou dividindo, decompondo eles simultaneamente. Mesma coisa. Olha só, os 3 são números pares, então, os 3 são divisíveis por 2.
Então, ó, 16 dividido por 2, boto o resultado embaixo, dá 8. 18 dividido por 2 dá 9. E 24 dividido por 2 dá 12. Agora, eu vou ver se algum dos três é divisível por 2 ainda. Sim, o 8 e o 12 são pares. O 9 já não é, eu já sei que eu vou ter que repeti-lo. Então, ó, vou colocar o 2 aqui. 8 dividido por 2 dá 4. O 9 eu não consigo dividir ele por 2, então eu, ó, abaixo, vou só repeti-lo. E o 12 dividido por 2 dá 6. Os dois aqui ainda são pares. O 9 eu vou repetindo até eu conseguir achar um divisor para ele. Então, ó, os dois são pares, ainda são divisíveis por 2. 4 dividido por 2 dá 2. O 9, ó, continua repetindo. E 6 dividido por 2 dá 3. Notem que 2 ainda é divisível por 2, então, eu vou colocar o 2 aqui até não dar mais, tá? Enquanto tiver um número que eu consiga dividir por 2, eu vou dividindo por 2. O resto, abaixa. Então, ó, 2 dividido por 2, 1. O 9 eu não consigo dividir, vou repetir. E o 3 é ímpar, também não vou conseguir dividir, então, eu vou repeti-lo. Então, baixei o 9, ele veio até aqui, e aqui eu cheguei no 3, que eu não consigo dividir por 2, então, eu repito. Agora, nenhum deles é par, não é mais divisível por 2. Qual é o próximo número primo? É o 3, e os dois são divisíveis por 3. Aqui, o 1 eu só vou repetindo, 9 dividido por 3 dá 3, e 3 dividido por 3 dá 1. Opa, não é tudo 1 ainda, tem um número que é divisível por 3 ainda, porque ele é primo, é divisível por ele mesmo. Então, eu coloco o 3 aqui e vou dividir esse 3 por 3. Então, ó, repeti o 1, 3 dividido por 3, 1, e aqui eu repito 1. Cheguei tudo 1, pronto, fechei a conta, passa a régua, e agora vem a parte boa, maravilhosa, que é só multiplicar. Olha que coisa linda, ó. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 2, 1, 3 e 1, 3. Ó, 1, 2, 3, 4, 2, 3 e 3. E vou multiplicar isso aqui. 2 vezes 2, 4. Opa, deixa eu colocar aqui. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 3, 48. Notem que a gente tá sempre fazendo a mesma das outras duas anteriores. Olha que legal. Agora, eu vou pegar 48 vezes 3. Então, esse vai ser o resultado do meu mínimo múltiplo comum. 3 vezes 8, 24, vai 2. 3 vezes 4, 12, mais 2, 14. Então, o mínimo múltiplo comum entre 16, 18 e 24 deu 144. Fácil, né? Vamos para o próximo. A próxima pede o mínimo múltiplo comum entre 14 e 21. Então, a mesma coisa, eu vou pegar o 14 e vou pegar o 21, tá? Aí, vou fazer a decomposição. Eu vou olhar, ver se algum deles é par. Nesse caso aqui, o 14, ele é número par. Então, eu vou conseguir dividir ele por 2, tá? Então, boto 2 aqui. 14 dividido por 2 dá 7. O 21, ele não é par, então, eu não consigo dividir por 2. O que que eu faço? Opa, abaixa, repete ele, tá? Agora, nenhum dos dois é divisível por 2. Então, nesse caso aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou pro próximo número primo, que é o 3. Algum deles é divisível por 3? Sim, tem 21 na tabuada do 3. Então, eu venho, o próximo divisor vai ser o 3. O 7 é número primo, vai ser divisível só por ele mesmo. Então, eu vou repetir o 7, que eu não vou conseguir dividir. E 21 dividido por 3 dá 7. 7 vezes 3, 21. Agora, se eu tenho 7 e 7, 7 é primo, então, ele é divisível só por ele mesmo. Então, eu coloco o divisor aqui, 7. 7 dividido por 7, 1. 7 dividido por 7, 1. Fechei a conta. Então, cheguei no 1 em 1, encerrou. Então, quais são
os números, os divisores da decomposição. 2 vezes 3 vezes 7. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 7, 42. Então, o mínimo múltiplo comum entre 14 e 21 é 42, certo? Agora, a F, a mesma coisa, ó. Vou pegar o 14, o 28 e o 56 e vou decompor. Se eu observar, os 3 são pares, os 3 são divisíveis por 2. Então, vamos por 2. Desculpa, vamos por 2. Vamos rebobinar a fita aqui. Vamos por 2, tá? Então, ó, 14 dividido por 2 dá 7, 28 dividido por 2 dá 14 e 56 dividido por 2 dá 28. Agora, tenho 2 números pares que eu ainda consigo dividir por 2, então, vou continuar dividindo por 2. Então, nesse caso, o 7, ele é primo, ele vai ser só por ele mesmo, ó, ele é ímpar e é primo. Então, eu vou repetir o 7, ó, abaixa. 14 dividido por 2, 7. E 28 dividido por 2 dá 14. Nossa, tá ficando uma coisa mais linda do mundo. Então, tá ali. Só que 14 ainda é par. Então, dá para dividir por 2 de novo. O 7 é ímpar. Continuo repetindo. O 7, óbvio, que eu vou repeti-lo. E agora, eu vou dividir 14